paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos para o nosso resumo da EBD, Escola Bíblica Dominical, aula que acontecerá no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, uma horinha de aula ali, para junto nós começarmos ali com aquele belo café da manhã e logo depois uma hora de palavra, para a glória de Deus. O tema hoje, aula de número 11, vai falar a respeito de desesperança e suicídio. Quando fala de desesperança, ele tem um sinônimo de desânimo. E a Bíblia fala mais de 20 vezes a respeito de uma palavra que vai contra o desânimo, que é tende bom ânimo. Vamos ver alguns versículos que falam a respeito disso? E quando fala em bom ânimo, nós não podemos esquecer de Josué, não é verdade? Então Josué, capítulo de número 1, versículo 6, vai dizer assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Também Josué, capítulo de número 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Também vai falar em Crônicas, em Esther. Aí ele vem no Novo Testamento, em Mateus, capítulo de número 9, versículo 2, dizendo assim, ó: em Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Também, lá em João 16:33, que diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, o próprio Senhor Jesus dizendo. Filipenses 2,19, nós já vamos para a aula, com muito ânimo para a glória de Deus. Diz assim, ó, Filipenses 2,19, e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Paulo escrevendo ali a carta aos Filipenses. Então, com muito bom ânimo, nós daremos início a essa aula para a glória do nosso Senhor. Então, desesperança e suicídio é o tema. O texto básico, está em Números, capítulo de número 10, versículo 15. Vamos pegar aqui na Bíblia, Números, capítulo de número 10. Você pode acompanhar aí também na sua casa. Números, capítulo de número 10, versículo de número... Ou melhor, Números 11, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Números, capítulo de número 11, e o versículo é o 10 ao 15, que diz assim, ó: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E olha só a atitude de Moisés, que coisa linda. Só para quem tem bom ânimo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Moisés estava sentindo a pressão ali, sentindo a pressão na pele. Concebi eu, porventura, todo este povo? Foi eu que gerei este povo? Moisés está perguntando a Deus. Foi eu quem dei a luz para que me dissesses: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. E só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Então Moisés realmente ele estava sentindo o peso ali, e até das murmurações daquele povo. Versículo 14, eu só não posso levar a todo este povo, porque muito é pesado para mim. Versículo 15, e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então qual foi a resposta do Senhor nos próximos versículos? Diz assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação.
e ali estejam contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu não leves sozinho. Olha que interessante. Moisés ele estava sentindo ali o peso da tamanha responsabilidade. E Deus agora vai dividir essa responsabilidade com mais 70 homens. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: que nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor nos dará a carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Está falando a respeito de murmuração. Deus não gosta de murmuração. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? É uma pergunta. Ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora as verás, se a minha palavra se há de cumprir ou não. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus tem propósito, em tudo Deus tem um propósito. Então fique tranquilo e evite murmurar. Tenha um coração agradecido, seja grato a Deus. Quando você é grato a Deus, as portas vão se abrindo, tenha certeza disso. Versículo-chave está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 1, que diz assim, ó: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então nós entenderemos que a desesperança e suicídio não são males que acometem apenas o ímpio, e nós saberemos orientar uma pessoa. Talvez você não está passando por esse determinado assunto a qual nós estamos falando aqui. Talvez a desesperança e suicídio não faz parte da tua vida, mas talvez você conheça alguém que está passando por este momento. Então você saberá também aconselhar esse tipo de pessoa. Então, como nós iremos orientar uma pessoa? Nós vamos aprender nessa lição. E também como buscar ajuda. Então, nós vamos citar aqui algumas pessoas que suicidaram. São alguns dados aqui referente ao suicídio. Por exemplo, Nero, o imperador de Roma, ele suicidou-se aos 30 anos. Foi em 68 depois de Cristo. Van Gogh, o pintor, aos 37 anos, em 1890. Castelo Branco, jornalista e escritor, suicidou-se aos 65 anos, em 1890. Santos Dumont, o inventor, o grande inventor, com 52 anos, em 1932. Adolf Hitler. Hitler ele também se suicidou aos 56 anos. Cuidado com o julgamento aí, hein, pessoal? Foi em 1945. Getúlio Vargas, também presidente do Brasil, aos 72 anos, se suicidou. São dados que nós não gostaríamos de estar trazendo, mas é a realidade. É a realidade e nós estamos estudando para poder tratá-la da melhor maneira possível. Então, nós vamos ver alguns dados aqui. No mundo, 815.000 pessoas se suicidaram no ano de 2000. Então, uma morte a cada 40 segundos. Então, são números muito, muito fortes. O suicídio é a terceira causa mortis entre pessoas de 15 a 44 anos. E chega a ser a segunda entre os adolescentes. Olha que terrível, meus irmãos. Por isso que nós devemos cada vez mais nos achegarmos aos pés do Senhor, nos interessarmos em conhecer mais a Deus, para que a presença dele venha trazer transformação a este mundo, venha trazer mudança, uma verdadeira conversão para a glória de Deus. Na França, 1 em cada 5.000 pessoas pratica o suicídio, uma tentativa a cada 400 pessoas. No Japão, por exemplo, 1 em cada 4.000 pessoas se suicida, então são 34.500 mortes por ano através do suicídio. Na Rússia,
uma em cada 3.000 pessoas, 60 mil por ano. No Brasil, olha só os dados com relação ao Brasil. As estatísticas registram um suicida a cada 20 mil pessoas. Mas isso não reflete a realidade. Por razões religiosas e até razões sociais, a maioria das famílias pede que não seja registrado no atestado de óbito o suicídio como causa mortis. Então esse número pode ser ainda maior. Misericórdia. Então o que leva uma pessoa a praticar o suicídio? O ser humano é tão complexo que, à medida que a ciência ela vai avançando, nós descobrimos que ainda há muito ao que investigar, muito ainda a descobrir para conhecer o indivíduo na sua plenitude, corpo e mente. Corpo, mente e alma. Não é fácil saber os porquês de determinadas atitudes que tomamos. Algumas delas surpreendem aqueles que pensam nos conhecer muito bem. Perguntamos então, o que leva uma pessoa a tamanho desespero, a tamanha atitude, ao chegar a esse ponto, no caso, ao suicídio? Então, como nós vimos os dados anteriores, a mente humana é ainda um mistério em muitas áreas. O que conduz alguém ao abismo do desejo suicida? Quais as razões que levam o indivíduo a, por exemplo, a pular de um prédio? Quem tem essas respostas? Não é fácil determinar as causas e atitudes extremas tomadas na vida de alguém. Certo está que não são ocorrências exclusivas dos não crentes. Então pode acontecer com aquele que é crente e com aquele que não é crente. E o pecado é, sem dúvida, a origem desse mal também. Paulo, escrevendo aos Romanos, ensina que todos pecaram e que o homem recebeu a morte por ter pecado. Então, o pecado original ali, como nós vemos falando aí em aulas anteriores, com relação a Adão e Eva, trata a respeito disso. Foi uma herança aí, uma herança que ninguém queria, mas todo homem nasce com o pecado. Então, nós já nascemos combatendo com o pecado, guerreando contra a carne, guerreando contra o pecado. E Paulo ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal parece que sempre estou praticando. Em Romanos 3:23 vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz também, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos escolhas. E todo dia, quando nasce o sol, você já está colocado à prova para guerrear contra o pecado, para guerrear contra a carne, contra os desejos pecaminosos. Então nós vamos citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Moisés, em Números 11, 10 ao 15, que foi a leitura inicial que nós fizemos ali, ele chegou a pedir a própria morte. Tal era a pressão que ele estava passando, que ele sofria pelos problemas enfrentados ali com aquele povo peregrino. E Moisés ele fez de tudo para ficar para não perder as estribeiras, para manter um bom testemunho, para dar um bom testemunho através do seu comportamento. Mas chegou um momento que Moisés teve que pedir ajuda. E o Senhor viu o quanto ele estava sobrecarregado. Então decidiu ali dividir a tarefa. Também Elias em 1 Reis 18:20 vai dizer que encontramos o profeta Elias desafiando os profetas de Baal. E Elias foi muito usado por Deus ali naquela ocasião. Ele desafiou o rei Acabe ali, que estava perseguindo, na verdade, Elias. E naquela ocasião ali, Elias, muito usado por Deus, falou, então vamos fazer um desafio. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer um sacrifício. Você pega todos os profetas de Baal e nós vamos ali no monte oferecer um sacrifício. Vocês oferecem primeiro e logo depois eu. E ali ele falou assim, ó, comecem vocês primeiro. E aqueles vários profetas ali de Baal tentando oferecer o sacrifício, tentando fazer descer fogo do céu e nada acontecia. E aí Elias
sabendo e através da convicção, da fé que ele tinha e da confiança que ele depositava no Senhor, ele sabia do que estava para acontecer e ele debochava dos profetas de Baal, dizendo assim: olha, é melhor vocês falarem mais alto, talvez o Deus de vocês não estão ouvindo. Quem sabe até ele não foi viajar, talvez não esteja em casa. E aí aqueles profetas começaram a se autoflagelar e logo depois eles falaram: então basta, vamos fazer o seguinte. Eles ficaram a manhã inteira até a tarde e nada aconteceu. E Elias, usado por Deus ali, preparou o altar. Primeiramente ele preparou o altar, fez como um córrego ali em volta do altar, pediu para encher de água, jogou água sobre o sacrifício, jogou água sobre a lenha. E nós sabemos que é muito difícil pegar fogo ali na lenha que está toda umedecida, né? E assim foi feito. E Elias, clamando ao Senhor, desceu fogo do céu, o fogo pegou todo aquele holocausto ali, todo aquele sacrifício, e eles viram realmente que Deus era na vida de Elias e quem era o verdadeiro Deus. Então, após essa proeza de Elias, de ele honrar o nome do Senhor e fazer com que todos vissem ali que realmente é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo e é o Deus que continua fazendo milagres até os dias de hoje, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, essa é a verdade. Logo depois de tudo isso, Elias, ele passou por um problema. Ele estava tão seguro da sua fé que chegou a zombar dos profetas de Baal, como eu falei aqui. Então Elias, porém, clamou ao Senhor e este respondeu com fogo. Depois deste ato heróico do profeta, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que havia feito. Está lá em 1 Reis 19:1, você pode ler na sua Bíblia. Jezabel enviou um mensageiro proferindo fortes ameaças a Elias, e ele temeu. Após o episódio com os profetas de Baal e a ameaça de Jezabel, Elias também pediu a morte. Ele estava desesperado ali. Mas como que pode? Um homem de Deus viu um milagre, como nós temos dito aqui. Irmãos, enquanto nós estivermos nesta carne, nós estivermos sobre essa terra, nós estamos sujeitos às enfermidades, às dores físicas, às dores da alma, às dores psíquicas. Então nós podemos passar por todo o problema. Não é porque é crente, não é porque está na presença de Deus que está isento de passar por intempéries, por momentos difíceis, por aflições, por desespero. Nós estamos sujeitos. E aí, por isso que muitas das vezes, sendo crente ou não crente, principalmente aquele que é cristão, a importância de levantar a mão e dizer: eu não estou aguentando mais, eu preciso de ajuda. E não é feio fazer isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E nós dependemos um dos outros. Deus levantou os médicos, levantou os profissionais das áreas psíquicas, da mente, para poder tratar, para poder dar um suporte aí, para que nós possamos sair dessa determinada situação. Talvez você não esteja passando por isso, mas talvez você conheça alguém ou ainda pode conhecer alguém que esteja passando por isso. Então, se atente a isso. Não é feio pedir ajuda, muito pelo contrário. Então, em 1 Reis 19:4 vai dizer assim, ó: não existe um super crente. Isso é eu que estou falando, ó, não existe um super crente. Aí nós entramos no versículo 1 Reis 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, está falando de Elias, e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ali ele estava reconhecendo que ele precisava de ajuda, e ele estava passando por um momento de desespero, por um momento de aflição, por um momento de desânimo, e pedindo ali até a morte. Então, 3 princípios. Quando temos um peso além do que podemos suportar, isso pode acontecer com qualquer um. Dependendo de como reagimos a isso, pode ser que desejamos a morte. Isso pode acontecer. Em caso de doenças graves, por exemplo, há pessoas que se desinteressam pela vida e não lutam por ela. Quando uma pessoa é acometida de uma enfermidade muito grave, nós vemos já pessoas que realmente tomam força que vem dos céus e luta contra aquela doença e prevalece para a glória de Deus. Mas tem outras pessoas que já vão na contramão,
querem entregar a sua vida e não querem lutar pela vida. Isso pode acontecer, pode acontecer. Há pessoas cujo fardo da solidão é insuportável, desestabilizando-se emocionalmente e levando-se também ao desejo da morte. Então a solidão pode acarretar a isso também, principalmente quando perde aí um ente querido. A ênfase neotestamentária da mutualidade cristã reside no fato de que temos um limite para enfrentar nossos conflitos sozinhos. Tem hora que a gente tem que pedir ajuda, tem que levantar a mão. Nós não somos super-heróis. Então, se você estiver passando por este momento, pelo amor de Deus, levante a mão, peça ajuda, mas tenha sabedoria para pedir ajuda para as pessoas certas. Então, como eu costumo dizer, se você vai pedir ajuda, peça ajuda para quem está perto de Deus, para quem está em comunhão com Deus, para quem você sabe que faz a diferença, que luta com todas as forças para dar um bom testemunho. Peça ajuda para esse tipo de pessoa. Pessoas honestas, pessoas verdadeiras, que possam te ajudar realmente com palavras de incentivo. Muitas das vezes, não é só na ajuda financeira. Muitas das vezes um abraço pode salvar uma vida. Uma palavra de incentivo pode mudar toda uma casa, um lar, uma família. Então procure pessoas que estejam na presença de Deus. E é na comunidade cristã que nós encontramos o apoio para enfrentarmos a maioria dos nossos problemas. Então tenha certeza disso. Procure uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus. E com certeza ela vai ter uma palavra de ânimo, vai ter uma palavra de instrução, usada por Deus para poder te ajudar em nome de Jesus. Então, na comunidade dos santos, é um tópico aqui. Pode prevalecer em nosso meio, equivocadamente, a ideia de que a igreja é um lugar de pessoas absolutamente saudáveis. Então, todo mundo tem esse rótulo, né? Ah, tá na igreja, então é uma pessoa decente, é uma pessoa saudável, não passa por problema. Muito pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós lemos agora há pouco aqui. Tende bom ânimo. Então, evidentemente, há entre nós pessoas emocionalmente fragilizadas. Talvez você está no meio de multidão aí, pode ter certeza, pode ter alguém aí no teu lado, na tua igreja, no teu ambiente de trabalho aí que está, neste momento, fragilizado. Nós não conhecemos todo mundo. Talvez a pessoa vai para o trabalho e aquela pessoa está arrebentada, está passando por problemas terríveis dentro de casa. E só Deus sabe como está a cabeça dessa pessoa. Então tome muito cuidado em julgar. Coloque-se no lugar daquela pessoa, procure entender por que aquela pessoa está agindo daquela maneira. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, principalmente quando for julgar. Não é nem para nós julgarmos, mas tome muito cuidado. E sempre seja uma pessoa disposta a ajudar, a estender a mão, e não para empurrar para o precipício, não empurrar para que a pessoa venha piorar. Então, o mundo evangélico ele tem sido bombardeado por uma mensagem triunfalista que coloca os crentes e a igreja acima do bem e do mal, como se fosse super-herói, e não é verdade. Não podemos negar que a igreja é triunfante, realmente ela é. O apóstolo Paulo ele afirmou: graças, porém, a Deus e em Cristo, sempre que nos conduz em triunfo por meio de nós. Também é manifestada a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. Jesus fez a seguinte declaração: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Mateus 16, 18. Também o Senhor Jesus nos advertiu. Ele nos deu uma advertência aí, ó. Marque bem isso. No mundo, vocês vão sofrer. Você está sujeito a tudo que acontece neste mundo, nessa terra. Mas tenham coragem. Em outras traduções, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele garantiu. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele nos prometeu que ele voltará para levar a igreja salva e remida, lavada no sangue do Cordeiro.
Então, João 16:33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus dizendo. Entretanto, a igreja também é lugar onde há pessoas que padecem de doenças na alma. Às vezes a doença não é física, a doença está lá no coração, está lá na mente. E às vezes uma alma afligida pode fazer com que o corpo também venha sentir, venha ter aí algumas reações que não são boas. Então tem pessoas aí que têm que ser tratadas na alma. Então, entretanto, a igreja também é lugar onde há pessoas que padecem de doenças na alma, causadas pelos mais diversos conflitos. Albert Friesen, teólogo e psicólogo, ele diz em um dos seus livros aí, ó, o livro é Cuidando do Ser. O que ele diz? Ele diz que uma em cada 3 pessoas terá pelo menos um episódio de um transtorno mental no decorrer da vida. Isso quer dizer que em uma igreja de 90 membros, 30 sofrerão pelo menos uma vez na vida algum problema que a Organização Mundial da Saúde chama de transtorno mental. E é complicado. Quer ver um exemplo? Já teve crise de ansiedade? Já teve síndrome do pânico? São doenças que, como dizem aí, estão na moda. Isso pode acontecer com qualquer um. Aquele mais crente, aquele menos crente, aquele que não professa fé nenhuma, todos estão sujeitos. E aí, para ser tratado, tem que ter um acompanhamento, tem que ter muito amor, principalmente aos familiares. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, primeiramente, coloque-se no lugar dessa pessoa. Todo mundo está sujeito a isso. E outra coisa, as pessoas rotulam que se a pessoa está passando por um problema, principalmente aquele que é cristão, e está passando por um problema que é da mente, que é da alma, a pessoa já julga, dizendo assim, olha, está em pecado. Ei, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Como o Senhor Jesus já disse aqui, olha, você está sujeito a tudo que acontece neste mundo. Você pode sofrer, mas tenha bom ânimo. E graças a Deus, aquele que tem comunhão com Deus sabe que a comunhão com Deus faz toda a diferença. E no nome de Jesus, se você está passando por isso, você vai sair dessa para a glória de Deus. Procure ajuda de pessoas que são mais crentes do que você, pessoas envolvidas realmente com as coisas dos céus. Profissionais, Deus já levantou profissionais que tratam deste assunto aí, profissionais crentes que têm, além da medicina, tem um acompanhamento aí, conhece da Bíblia e vai poder te aconselhar e te ajudar da melhor maneira possível. Então nós não podemos justificar pecados classificando-os como doença. As informações aqui apresentadas são subsídios para compreendermos melhor a vida coletiva e entendermos que a nossa comunidade existem pessoas que estão passando por algum tipo de transtorno. E essas pessoas, elas carecem de ajuda, da nossa oração, do nosso apoio, pois afinal de contas, igreja é a comunidade do amor, do acolhimento e da ajuda mútua. Então, meu irmão, minha irmã, faça como um bom samaritano. Você não precisa de cargo, você não precisa de título para fazer a diferença. Você só precisa de um coração grato e cheio da presença de Deus. Então deixa Deus te usar. Se você conhece alguém que está passando por isso, vai lá, oferece ajuda da melhor maneira possível e com sabedoria. Uma ação indispensável quando nós vemos envolvidos em um transtorno emocional é buscar ajuda. Torna-se imprescindível reconhecer a necessidade de auxílio e, às vezes, de tratamento. Então, as pessoas podem rotular aí também, é um fraco. Meu irmão, não faça isso. Já conheci pessoas muito fortes, pessoas de um conhecimento bíblico maravilhoso, que passaram por problemas da alma, problemas da mente, e graças a Deus também conheço muitos que saíram dessa situação e hoje são pessoas aí com cicatrizes, e essas cicatrizes servem para curar outras pessoas. Então pode ter certeza, com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso,
você vai sair dessa em nome de Jesus. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega de todo o coração, dê um passo para Deus. Confia nele e no mais ele fará. Quando diz esse ele fará, ele vai entrar com a providência na tua vida. Ele vai transformar a tua vida. E coisa linda que é, irmãos, só para quem tem confiança, só para quem diz conforme, olha os livros aqui, ó. Sofrimento, o preço da missão, do pastor Hernandes, olha só. E aí, ó, só para quem declara de todo o coração, é aquele que está na presença de Deus, é aquele que está buscando a cada dia, renunciando o seu eu, renunciando a sua carne. Sabemos que não é fácil, Falo com você que está passando por problema de vícios. Não é fácil, nós sabemos disso, mas você pode vencer no nome de Jesus. Busque ajuda. Nós temos vários testemunhos de pessoas muito próximas a nós que venceram o vício, vários vícios, e hoje são exemplos de pessoas. Na nossa família tem isso. Então, ó, viver é Cristo e o morrer é lucro. Então viva na presença desse Deus maravilhoso. Viva na presença desse Deus que faz milagres, nesse Deus que pode trazer uma mudança verdadeira na tua vida. Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você só pode declarar que a morte é lucro se você está realmente buscando a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade atrapalha e atrapalha muito, mas sabe quando você ora o Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade, você está lançando sobre ele os seus cuidados, ou melhor, você está querendo lançar-se totalmente a tua vida na presença dele, debaixo dos pés dele, debaixo da mão protetora desse Deus Todo-Poderoso, para que ele venha cuidar de você. E aí a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai pairar sobre a tua vida, vai descer sobre a tua vida como um bálsamo, transformando por completa todas as áreas da tua vida. Eu falo isso com toda a convicção, com toda a certeza, para a glória de Deus. Então nós podemos concluir que o alívio prometido por Jesus é o perdão dos pecados e o descanso da alma. É o resultado da presença do Espírito Santo, que de fato dá sentido e valor à nossa vida. Para preencher esse vazio que existe dentro de nós, você pode buscar em qualquer coisa desse mundo. No dinheiro, em todas as coisas, em todas as áreas, você pode buscar. Mas para preencher esse vazio, é só a presença desse Deus Todo-Poderoso. É só a presença do Deus vivo. É aquele Deus que fez milagre lá com Elias e que mostrou para todos os profetas de Baal que ele é o verdadeiro Deus, e ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Nós vamos ver em Mateus 11, 28, 29, que vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que Deus está dizendo? Chegue a mim com toda sinceridade. Deus só quer a sua sinceridade. Conta para ele aquilo que você está passando e tenha certeza, ele vai te aliviar. Lança sobre ele o teu fardo e ele vai te aliviar no nome de Jesus. Parece uma troca injusta, né? Mas Deus, ele só quer o seu coração, a sua sinceridade. E você vai ver o que ele pode fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Então a desesperança e o suicídio são temas que a igreja precisa levar a sério. A igreja, como parte do corpo de Cristo, deve estar disposta a ajudar qualquer pessoa que enfrente problemas cruciais. A solidariedade, o respeito e a ajuda devem alcançar também a família sobre o reflexo desses males. E seja curado no nome de Jesus. Procure ajuda, meu irmão, minha irmã, e que Deus te abençoe. Esse é o resumo da nossa aula, a aula completa, só no próximo domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e até a próxima.